Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Prof. Danimat. Na aula de hoje, vamos aprender a calcular o coeficiente de financiamento, que é um número muito utilizado no comércio quando você vai comprar, por exemplo, um carro em 60 prestações, 48 prestações, onde existe uma tabela que o vendedor utiliza para calcular o valor da sua prestação, ok? Bom, o coeficiente de financiamento, que é este CF que eu estou escrevendo aí na tela, é calculado com a fórmula I dividido por 1 menos 1 sobre 1 mais I elevado a T, onde I é a taxa, o T é o tempo e eles devem estar na mesma unidade. Se a taxa estiver mensal, o tempo também será mensal. Eu vou fazer 4 exercícios, cada um deles terá um detalhe diferente, gostaria que você observasse com atenção. Para comprar uma TV de R$3.000 com taxa de juros de 4% ao mês, em 12 vezes sem entrada, qual seria o valor da prestação? Muito bem, usamos a fórmula coeficiente de financiamento, é 1 sobre 1 menos 1 sobre 1 mais I elevado a T, e substituímos os valores. Preste atenção que o cálculo começará lá por baixo. Primeiro eu vou somar isso aqui. 1 mais 0,04 vai dar 1,04. É necessário que nós tenhamos uma calculadora e eu vou ensinar você a usar a calculadora, tudo bem? Então, 1,04 elevado a 12 vai dar esse número aí, 1,601032 aproximadamente. Você vai perceber que este valor ele tem muito mais casas decimais. Aí eu calculo o inverso. 1 dividido por 1,601032. Esses cálculos que eu estou fazendo, eles só são interessantes com calculadora, porque realmente sem calculadora fica um pouco desagradável. 1 menos 0,624597 vai dar 0,375402. Divide, encontramos então o coeficiente de financiamento. Isso vai dar 0,106552. É esse valor que você encontra nas tabelas de financiamento que o vendedor te mostra. Feito isso, multiplica-se esse valor pelo valor à vista, certo? Para encontrar então o valor da prestação. A prestação vai ser de R$ 319,65. Então, essa pessoa vai comprar em 12 prestações de R$ 319,65 e eu vou te mostrar como é que se faz isso com a calculadora. Então, utilizando a calculadora para fazer esse primeiro exercício, que é a compra de uma TV que custa R$ 3.000 com uma taxa de juros de 4% ao mês em 12 prestações sem entrada, o que eu vou fazer? Vou pegar a taxa de juros, que é 0,04, e vou dividir, certo? Por 1 menos. Agora eu vou dividir pelo inverso do acréscimo de 4% ao mês. Mas em quanto tempo? Eles não querem 12 prestações? Então, elevado a 12. Bom, feito isso, acabei de encontrar o coeficiente de financiamento. Como o valor à vista da TV é R$ 3.000, eu multiplico por 3.000, então eu vou pagar 12 prestações de R$ 319,65, ok? Segundo, para comprar um notebook à venda por R$ 5.000, vou pagar R$ 1.000 de entrada e financiar o restante em 10 parcelas iguais, sendo a taxa mensal de 2% ao mês. Quer saber quanto que será o valor da prestação? Bom, usando a fórmula, coeficiente de financiamento é I sobre 1 menos 1 sobre 1 mais I elevado a T. Colocando as informações, eu tenho que a taxa de 2% ao mês, então se representa como 0,02. Como são 10 parcelas, então eu vou colocar o expoente 10. Soma-se aquele 1 com o 0,02, que está no denominador, encontraremos 1,02. Eleva-se a 10ª potência com a utilização da calculadora. Isso vai dar 1,218994. Calcula agora o inverso, 1 dividido por esse valor. Você vai encontrar 0,820348, faz a continha 1 menos esse valor. E encontraremos então que o coeficiente de financiamento será 0,111326, é esse valor que você encontra na tabela. Como ele quer financiar apenas R$ 4.000, porque já pagou R$ 1.000 de entrada, então, eu vou ter 0,111326, que é o coeficiente de financiamento, vezes 4.000. Isso vão dar, então, 10 parcelas de R$ 445,31. Então, ele pega a primeira parcela paga no ato da compra, R$ 1.000, e financia depois 10 parcelas de R$ 445,31. Vamos ver como é que é feito este cálculo na calculadora. Muito bem,
Vamos novamente usar a calculadora. Neste caso, é um notebook que custa R$5.000, só que R$1.000 serão dados de entrada. Então, serão financiados R$4.000 em 10 parcelas iguais a uma taxa de 2% ao mês. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar a taxa, que é 2% ao mês, eu vou dividir por 1 menos, abre parênteses, o inverso do acréscimo, que nesse caso é de 2%. Bom, como são 10 parcelas, eu vou elevar isso à 10ª potência, perfeito? Encontrando, então, o coeficiente de financiamento. Como eu só vou financiar, neste caso, R$4.000, porque 1.000 já foram dados de entrada, então eu multiplico por 4.000 e vou encontrar, então, 10 parcelas de R$ 445,30. Quero comprar uma geladeira de R$2.000 em 12 prestações iguais, sendo a primeira prestação no ato da compra a taxa de juros na loja de 1,2% ao mês. Quero saber qual o valor da entrada e, consequentemente, o valor das prestações. Automaticamente elas são todas iguais, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar a fórmula do coeficiente de financiamento, vou substituir as informações, observe que a taxa é de 1,2% ao mês, então eu escrevo 0,012, certo? E aqui eu coloco 11, por quê? Porque a primeira prestação foi no ato da compra, então me restam 11 prestações. Bem, feito o cálculo, elevado a 11 vai dar 1,140212, inverte, subtrai e divide. Bom, feito esse cálculo, encontrei o coeficiente de financiamento. Preste atenção, porque neste exercício agora, como a primeira prestação é no ato da compra, eu vou ter uma fórmula. A prestação é o valor, certo, de R$2.000, que é o valor à vista, multiplicado pelo coeficiente de financiamento, só que agora tem que dividir por 1 mais o coeficiente de financiamento. Isso só aconteceu porque a primeira prestação foi paga no ato da compra. Bom, feito esse cálculo, eu vou descobrir que eu pagarei 12 prestações de R$ 177,82. Perfeito? Vamos então para o nosso último exercício, que diz o seguinte: uma loja de comércio eletrônico tem um notebook à venda pelo valor de R$ 7.151,10 e se pago em 10 vezes a taxa de juros de 3% ao mês. Ele quer saber qual é o valor do notebook à vista. Então, aquele valor, R$ 7.151,10, é o valor a prazo, né? São 10 prestações idênticas que só podem ser de quanto? De R$ 715,11. Usando a fórmula do coeficiente de financiamento, que é I dividido por 1 menos 1 sobre 1 mais I elevado a T, e colocando as informações, eu vou descobrir que o coeficiente de financiamento vai ser exatamente igual a 0,117230. Veja, se o preço a prazo é R$ 7.151,10 e foi pago em 10 prestações, então cada prestação foi de R$ 715,11. Então eu vou pegar o valor atual, que é o valor à vista, que é o que está marcado de azul, que é o PV, é o valor presente, né, o valor agora, 715,11 dividido pelo coeficiente de financiamento. Então, o preço desse notebook à vista é R$ 6.100. Este exercício é muito importante porque muitas vezes nós vamos em uma loja e que diz o seguinte, ela diz para você que o valor a prazo, certo, é de R$ 7.151 e ele não quer te vender à vista com desconto. Então, assim você aprende a calcular um desconto e observe que você poderia ganhar R$ 1.000 aí de desconto pagando à vista, quando os juros é de 3% ao mês em uma compra de 10 vezes. Combinado? Eu vou mostrar agora como é que funciona na tabela Excel. Muito bem. Eu estou fornecendo para você a tabela, certo, em Excel, para que você possa fazer os seus cálculos que vimos nesta aula. Observe que você basta substituir os valores, por exemplo, da taxa com o número de prestação que te interessa, se são 12 prestações, se são 10, coloca o valor à vista, certo? E aí você vai descobrir o coeficiente de financiamento e o valor da prestação. Eu coloquei aqui 4 ideias que são as mesmas ideias que eu utilizei nos exercícios da aula, para que você possa fazer as suas simulações sem necessitar fazer o cálculo com a calculadora, porque eu já coloquei as fórmulas adequadamente. Eu só peço para que você não mexa
nessas duas colunas, né? Ou se mexer, salve primeiro, né, a planilha, para que você não perca a fórmula, tá? Seria legal também você estudar a fórmula que eu coloquei aí, para você ver como é que eu fiz. Combinado? Desejo a você muito sucesso e que você, a partir de hoje, não seja mais enganado em suas compras. Se for possível, dê um like, né, no nosso vídeo, compartilhe com seus colegas e lembre-se sempre, aprenda matemática em qualquer lugar. Até a próxima.